Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Gerenciamento de Custos e da Qualidade. Na primeira parte desta sexta aula, iremos abordar o planejamento e a estimativa de custos em projetos. Meu nome é Marcelo Lira Alves, sou engenheiro eletrônico, com mestrado em Planejamento e Gestão Organizacional e especialização em Gerenciamento de Projetos. Estarei novamente com vocês aqui para concluir a disciplina de Gerenciamento de Custos e da Qualidade. Bom, os objetivos dessa sexta aula são compreender as etapas do planejamento do gerenciamento de custos nos projetos. Vamos conhecer algumas ferramentas e técnicas utilizadas para realizar a estimativa de custos e a determinação de orçamento de projetos. Vamos entender as etapas que envolvem a elaboração do orçamento de um projeto, como a gente vai controlar os custos e o orçamento de um projeto e conhecer as estratégias básicas para gerenciar bem os custos em nosso projeto. Bom, o primeiro processo aqui que a gente vai trabalhar é o planejamento dos custos dentro de um projeto. Então, olha, como nós vimos na primeira aula, na quarta aula da nossa disciplina, nós vimos que o gerenciamento do custo no projeto, elas são divididas em 4 processos, segundo o PMBOK. O primeiro deles é o planejar o gerenciamento do custo do projeto, depois estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos. Então, é importante a gente planejar. Nessa etapa, nós iremos definir passo a passo de como a gente vai gerenciar os custos dos projetos, como a gente vai estimar os custos, quais são as regras de estimativa de custo, quais são as técnicas que nós iremos utilizar, como iremos controlar o gerenciamento do custo, se a gente vai utilizar o gerenciamento do valor agregado. Então, planejar os custos do projeto é o processo de definir os custos, que custos serão estimados, como eles serão orçados, como serão gerenciados, como serão monitorados e controlados. Então, a gente vai definir a regra do jogo de como gerenciar os custos especificamente em nosso projeto. Ele vai passar para a gente, esse processo, instruções sobre como os custos serão gerenciados ao longo de todo o projeto. E ele faz parte do plano de gerenciamento do projeto também. E podemos utilizar algumas ferramentas, como a opinião de especialistas. A gente pode trazer alguns especialistas em custos da nossa organização que podem nos auxiliar com ideias para a gente criar esse passo a passo. Na verdade, o plano de gerenciamento dos custos, nós vamos definir como a gente vai gerenciar, planejar, controlar, monitorar, estimar os custos do nosso projeto. Bom, e quando a gente constrói esse planejamento, o principal produto do planejamento do custo do projeto é o plano do gerenciamento do custo. Então, esse plano de gerenciamento do custo, ele vai descrever as regras de como iremos gerenciar todo o custo do projeto. E aí, é importante que a gente considere, nesse plano, alguns elementos essenciais. Por exemplo, como a gente vai atualizar os custos do projeto quando surgirem mudanças no escopo do projeto. Quem vai ser responsável pela gestão financeira do projeto? Qual vai ser a autonomia do gerente de projeto com relação aos gastos do projeto? Qual vai ser a matriz de alçada do projeto? Até que valor o gerente do projeto ele pode aprovar, por exemplo, um pedido de compra de uma matéria-prima ou da contratação de um recurso para o projeto? Os relatórios financeiros do projeto também a gente tem que descrever no plano de gerenciamento de custo como a gente vai preparar esse relatório, qual vai ser a estrutura desse relatório. O relatório de desempenho de custo também. Como é que a gente vai apresentar? Quais são as variáveis que nós iremos apresentar para os stakeholders, para o patrocinador, para os investidores do projeto, para o cliente do projeto? Em quanto tempo a gente vai emitir esses relatórios, esses reportes? Qual é a frequência semanal, quinzenal, mensal? Como a gente vai gerenciar os custos? Como a gente vai trazer mudanças que podem acontecer no mercado? Como elas serão incorporadas no projeto? Como é que a gente vai fazer esse controle de mudanças que podem afetar o orçamento do projeto, podem aumentar ou diminuir o orçamento do projeto? Como é que elas vão ser recebidas e gerenciadas, essas mudanças? Quando tiver um aumento de custo, como ele será tratado? Então, eu tenho que escrever passo a passo no plano de gerenciamento do projeto como eu vou tratar o aumento de custo.
E, caso seja necessário, quais são as reservas de custo? Reserva gerencial, reserva de contingência, como é que eu calculo a reserva gerencial, em que momento eu vou usar, o que é que eu tenho que fazer para usar essa reserva gerencial quando for necessário, a reserva para mitigar riscos, como é que eu tenho que utilizá-la, qual é a estrutura, qual é o passo a passo quando eu necessitar eu utilizar essa reserva. Então, todos esses detalhes, esses procedimentos, eles precisam estar detalhados dentro do plano de gerenciamento dos custos do projeto. E uma vez que eu tenho tudo planejado, como é que eu vou gerenciar os custos do projeto, eu vou passar para o próximo processo, que é estimar os custos. Todos esses processos, até a determinação do orçamento, eu estou trabalhando no grupo de processo de planejamento do meu projeto. Então, planejar o gerenciamento do custo, estimar os custos e determinar o orçamento são processos relacionados ao planejamento do projeto, que envolve custos, obviamente. Então, a estimativa de custos, ela envolve desenvolver uma estimativa de custos dos recursos necessários para executar o trabalho do projeto. O principal benefício de a gente fazer essa estimativa de custo é que ela define os recursos monetários necessários para que a gente possa concluir o projeto dentro do prazo especificado pelo cliente. A ideia aqui é a gente fazer uma avaliação quantitativa dos custos prováveis e dos recursos necessários para completar todas as atividades do projeto. Normalmente é feito o cálculo do custo do projeto, ele é feito através do somatório dos custos das diversas partes do projeto, das entregas, dos pacotes de trabalho, das atividades. É importante, quando a gente está fazendo a estimativa de custo, que a gente considere compensações de custos e riscos. Então, muitas vezes, quando a gente vai montar o orçamento, a gente se baseia apenas nas atividades do projeto, mas é importante que a gente contemple também a geração de risco, contemple também o custo da qualidade. Tanto o custo de mitigação de risco quanto o custo da qualidade, eles têm que estar provisionados nos custos, na estimativa de custo do projeto. Ela deve ser refinada sempre ao longo do ciclo de vida do projeto, porque pode ser que surjam alterações no escopo do projeto que possam impactar na estimativa de custo. Então é muito importante que ela seja refinada ao longo do projeto. E os custos são estimados para todos os recursos do projeto, seja ele mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, instalações, né? É importante que a gente, custo de recurso financeiro, se a gente for tomar um empréstimo, os juros desses empréstimos são custos do projeto, são custos financeiros, custo da qualidade, custo de contingência de riscos. Todos esses custos devem ser considerados no momento que nós iremos elaborar a estimativa de custo do nosso projeto. Bom, quais são as principais ferramentas e técnicas que nós podemos utilizar para determinar a estimativa de custo do nosso projeto? A primeira é a opinião especializada. Então, é importante a gente trazer para o projeto alguém da equipe da área financeira, da área de suprimentos, que tenham aí uma experiência com a estimativa de custo para poder construir com a gente e trazer ideias. Inclusive, a gente tentar seguir as próprias normas da empresa que estabelece a formação de custo, para a gente não criar algo diferente. É importante que a gente se adapte ao que já existe na empresa. Então, trazer o especialista, principalmente o especialista, no produto do projeto, no produto que nós iremos entregar com esse projeto, ou no serviço. Então, se o projeto vai construir um edifício, a gente trazer um engenheiro civil, especialista em construção, especialista em cálculo, especialista em orçamento de obras, para poder nos ajudar a fazer a estimativa de custo. Isso é utilizar a opinião de especialista. A gente pode também utilizar a estimativa análoga. Como é que funciona a estimativa análoga? Se você tem um projeto similar ao que você está conduzindo agora, que você conduziu no passado, você pode utilizar a estimativa de custo daquele projeto para fazer a estimativa do projeto atual. Ou se tem algumas atividades que são similares, que tem alguma correlação, você pode utilizar como estimativa. Lembre-se que nesse momento nós estamos fazendo estimativas. Então, temos que ter cuidado apenas se esse projeto do passado ele aconteceu 2 ou 3 anos atrás. Quando a gente utiliza a estimativa daquele projeto para o projeto atual, é importante que a gente considere aí nesse período a inflação que incidiu, né, durante esse período e corrija os valores do projeto do passado com os valores da inflação, para a gente ter um valor mais atualizado no momento.
Se for uma entrega, um pacote de trabalho, uma atividade, ou uma máquina, ou um insumo que foi comprado em moeda estrangeira, é importante que a gente também considere o câmbio atual, corrigido também pela inflação. Então, toda vez que a gente fizer estimativa, utilizando essa técnica estimativa análoga para determinar o custo de uma atividade, de um pacote de trabalho, de um equipamento, da mão de obra de um projeto, é importante que a gente se preocupe em corrigir o período pela inflação, e se aquela atividade foi cotada, estimada em moeda estrangeira, que a gente atualize o câmbio e também corrija o valor pela inflação da moeda estrangeira. Estimativa paramétrica. Então, ela se baseia em parâmetros. Então, como é que ela funciona? Suponha que você tem uma atividade do seu projeto de construção de um edifício, que é aplicar o revestimento cerâmico na fachada do edifício. E aí você contrata um pedreiro especialista e ele diz, olha, doutor, eu cobro R$50 por metro quadrado de aplicação de revestimento cerâmico. E aí você tem 500 metros quadrados, se ele cobra 50 metros quadrados, você tem como calcular quanto vai custar revestir a parte externa do teu edifício com cerâmica. Então, essa é a estimativa paramétrica. O parâmetro é 50 reais por metro quadrado aplicado. Esse é o parâmetro. Então, quando você tem um parâmetro e você tem mais ou menos aí a quantidade de trabalho que você precisa executar naquela atividade, você consegue estimar o custo daquela atividade, daquele pacote de trabalho ou daquela entrega. Essa é a estimativa paramétrica. Uma outra ferramenta é a estimativa bottom-up, que é a estimativa de baixo para cima. Então você pega a EAP do seu projeto, a estrutura analítica do projeto, e aí você começa a estimar o custo das atividades, integrando o custo das atividades, somando os custos das atividades relacionados a um pacote de trabalho, você vai ter o custo do pacote de trabalho. As entregas de um projeto são formadas por um conjunto de pacote de trabalho. Então, se você calcula o custo de cada pacote de trabalho, soma todos eles, você vai ter o custo daquela entrega. E ao somar o custo das entregas na EAP, você vai ter a estimativa de custo do seu projeto. Então, essa é bottom-up. Porque na EAP a atividade é o nível hierárquico menor. Então, você começa estabelecendo os custos pela atividade. Depois, as atividades compõem um pacote de trabalho. Depois, os pacotes de trabalho compõem uma entrega e as entregas compõem o projeto. Então, você consegue fazer a estimativa de baixo para cima, que é a estimativa bottom-up. Análise de dados. Então, você pode analisar dados de reserva de contingência para riscos, reserva gerencial, o custo da qualidade. Então, a gente viu aqui na nossa disciplina que a gente tem o custo da não conformidade e o custo da conformidade. Quais são os investimentos que eu tenho que fazer no meu projeto para preveni-lo contra problemas de qualidade. E os custos, se caso as não conformidades aconteçam. A mesma coisa para os riscos. Então, quando os riscos acontecem, de onde eu vou tirar recurso financeiro para mitigar o risco? Então é importante que eu já planeje meus riscos e quantifique quanto eu vou precisar para contingenciar meus riscos. Porque essa estimativa ela tem que compor, essa reserva de contingência, ela tem que compor o orçamento do meu projeto. Software de simulação, então você pode também utilizar o próprio MS Project da Microsoft, ele te ajuda a calcular o orçamento e a estimativa de custo de um projeto. Então você pode utilizar software, simulação, de análise estatística, para te ajudar a simular os custos. Hoje você pode fazer pesquisas utilizando ferramentas, algoritmos, que podem te atualizar, fazer pesquisa de preço na internet, e aí te ajudar a compor a estimativa de custo de determinado matéria-prima, determinado insumo, determinada mão de obra. A gente tem também aqui a estimativa de custos das atividades. Então é muito importante, quando você constrói a EAP ou o cronograma baseado na EAP, o cronograma do projeto, que você, para cada atividade do cronograma, você tente estimar o custo daquela atividade. E aí, uma vez que você estima o custo da cada atividade, fica mais fácil você, integrando esses custos, construir o custo de um pacote de trabalho, integrando os pacotes de trabalho, construir o custo das entregas e, consequentemente, integrando essas entregas, você construir o orçamento do seu projeto, o custo total do seu projeto. Então, é muito importante que a gente estime os custos também das atividades. Elas podem ser
resumidas ou então detalhadas, né? Os custos são estimados em todos os recursos aplicados na empresa, como a gente viu aqui, né? Custos de instalação, custos de tecnologia da informação, taxa de juros. É importante deixar um provisionamento para a inflação, porque se o projeto vai durar 3 anos, vai incidir inflação. Então, o preço de uma atividade hoje, o preço de uma matéria-prima hoje, ou de uma máquina, equipamento, pode não ser o mesmo daqui a 3 anos. Então é importante que você provisione recursos no seu projeto para compensar as perdas com inflação, com taxa de câmbio, né, como eu comentei aqui. Então é muito importante a gente estar atento, né, quando utilizar essa técnica de estimar o custo das atividades com esses aspectos. E a tomada de decisão, né, que muitas vezes você tem informações de vários especialistas e várias fontes dentro da sua organização com relação à estimativa de custos de atividades e de pacotes de trabalho ou de entregas. E aí, com base nessas informações, fica muito mais fácil você escolher aquela melhor opção que você vai utilizar no seu projeto para ter um custo otimizado. Então, essa é a tomada de decisão baseada em informações que você vai coletando dos fornecedores, né, como propostas de orçamento que você vai coletando. Em função desses dados, você fica mais confortável para escolher a melhor opção para construir as estimativas de custo do seu projeto. Bom, e com isso nós concluímos essa parte de planejamento, gerenciamento de custo e estimativa dos custos dos projetos e iniciamos a segunda parte da sexta aula da disciplina de gerenciamento de custos e qualidade, quando trataremos da determinação do orçamento do projeto e das empresas e como controlar os custos do nosso projeto. Então, determinar o orçamento é o processo que integra todos os custos relacionados ao projeto, as atividades, os pacotes de trabalho, as entregas, para estabelecer uma linha de base de custo. Essa é a ideia. Então, a gente determina essa linha de base para quê? Essa linha de base é o orçamento do projeto, para que a gente possa tomá-lo como base. É o valor que nós planejamos para o nosso projeto, para gastar com o nosso projeto. Essa é a linha de base do custo. E a gente vai usar ela como referência, uma vez que a gente concluiu o planejamento da linha de base, fechamos a linha de base e aprovamos com o cliente, com os stakeholders, a partir daquele momento, todos os gastos do projeto, eles vão ser comparados com essa linha de base. É como se essa linha de base, ela representasse o fluxo de caixa do meu projeto. Quanto eu vou gastar mês a mês no meu projeto durante todo o seu ciclo de vida. O orçamento do projeto, ele inclui também fundos autorizados pela diretoria financeira para serem utilizados pelo projeto. E as estimativas de custos são agregadas por pacote de trabalho de acordo com a EAP, como a gente viu na estimativa de custo utilizando a técnica do bottom-up. Ok? Bom, quais são as principais ferramentas e técnicas para você determinar o orçamento de um projeto? A opinião de especialistas da área financeira, da área de suprimentos, da área técnica do projeto, para poder eles com a experiência que cada um deles tem, que orientarem como você vai integrar esses custos para determinar o orçamento e o fluxo de caixa do teu projeto e a linha de base do custo do teu projeto, né? A agregação de custos através da EAP, como eu comentei aqui, através da técnica de bottom-up, análise de dados, então a gente vai usar análise de reservas gerenciais de outros projetos, reservas de contingência, quantos por cento a gente deixou sobre o orçamento de reserva gerencial num projeto similar no passado, para poder a gente ver se pode utilizar nesse projeto atual. E, óbvio, buscar financiamento. Será que é mais barato eu utilizar o dinheiro captado no mercado financeiro com bancos de fomento ou usar o capital do acionista? Então, se é mais barato buscar o capital, vamos definir uma linha de financiamento, mesmo porque iremos ter despesas financeiras, porque a gente vai tomar dinheiro emprestado e iremos pagar juros e correção monetária por esse recurso que vai ser tomado emprestado, porque muitas vezes ele é muito mais barato do que você utilizar os recursos financeiros do acionista. Então aqui eu trago nessa tabela uma forma muito interessante de você determinar os custos, o orçamento de um projeto. Então aqui, olha, você faz a estimativa de custo das atividades, de todas as atividades do projeto, e quando ela está pronta, você aplica um percentual sobre ela que você vai deixar como reserva de contingência das atividades, caso ocorram riscos relacionados a essas atividades. Então, o somatório da estimativa de custo de todas as atividades do cronograma do projeto, com a reserva de contingência dessas atividades, vai compor a minha estimativa de custos de um pacote de trabalho.
dos pacotes de trabalho. Aí eu vou aplicar um percentual também sobre esse custo do pacote de trabalho com reserva gerencial, caso algum risco aconteça no momento que eu estou executando esses pacotes de trabalho. Então, a soma dessas estimativas de custo do pacote de trabalho mais a reserva de contingência vai me compor as contas de controle do meu projeto. Então, essa conta de controle é justamente a linha de base do custo do projeto. É o meu fluxo de caixa que eu planejei para o meu projeto e que vai ser consumido ao longo do seu ciclo de vida. E sobre essa linha de custo, eu aplico um percentual que, na prática, quando eu estava trabalhando no Grupo Moura, por exemplo, a gente aplicava 10% sobre o valor do orçamento do projeto como reserva gerencial. Então, se o orçamento do projeto ele fechou em R$1 milhão, a gente aplicava 10%, então a reserva gerencial seria de R$100 mil. Então, na verdade, o orçamento do projeto seria o valor da linha de base mais a reserva gerencial, que no caso aqui nesse exemplo que eu dei, seria R$1.100.000. Porém, num primeiro momento, esse recurso seria alocado em uma conta de investimento dentro do sistema contábil da empresa, porém, ele só era colocado o valor da linha de base, o 1 milhão. A reserva gerencial só seria colocada mediante gatilhos esses acionados pelo gerente de projeto, indicando para a gestão financeira da empresa e o patrocinador que precisaria usar da reserva gerencial por algum motivo. Ele teria que explicar o porquê ele ia usar recursos da reserva gerencial para que essa reserva gerencial fosse formalmente liberada dentro do seu centro de investimento. Então é dessa forma que a gente compõe o orçamento do projeto. O orçamento é formado pela linha de base do custo, que é o fluxo de caixa do teu projeto ao longo do ciclo de vida, mais a reserva gerencial, que é mais ou menos um percentual. Na prática, 10% é um valor bem interessante que você pode usar para o seu projeto. Bom, e uma vez que eu determino o orçamento do meu projeto, como é que eu faço para controlar os custos do projeto? Até agora, eu trabalhei com plano, com planejamento. Eu planejei o gerenciamento do custo, eu estimei os custos, eu determinei o orçamento. E aí eu começo a executar meu projeto. Suponho que meu projeto é a construção de um edifício. Eu começo a executar a minha obra de construção do edifício. E eu começo a gastar o dinheiro que está ali na minha conta, no meu centro de investimento do projeto, na minha conta contábil da empresa. Então eu começo a comprar matéria-prima, eu começo a contratar pessoas, eu começo a alugar máquinas, equipamentos para a minha obra. E como é que eu faço para controlar esses gastos com o projeto? Como é que eu faço para controlar os custos relacionados ao projeto? E aí, esse processo de controlar os custos, ele é um processo de monitoramento do andamento do projeto para atualizar no seu orçamento e o gerenciamento das mudanças feitas no fluxo de caixa do projeto, na linha de base. Suponha que teve alguma mudança, teve algum risco que aconteceu, como isso impactou no custo do projeto. Então, é importante que, com uma certa frequência, a gente compare o que foi planejado com o projeto, que é a linha de base do custo, com aquilo que está sendo executado, né, que é o custo real do projeto. Então, fornece os meios, né, da gente reconhecer a avaliação do que foi planejado, do que está sendo realizado, e tomar ações corretivas e preventivas, para a gente minimizar ao máximo esse impacto sobre o resultado final do projeto. Mesmo que a gente reconheça que pode ter um estouro de orçamento, mas que a gente possa minimizar esse estouro de orçamento para não prejudicar os interesses aí do acionista, do patrocinador do projeto. A maior parte do esforço que é direcionado para o controle de custo envolve a análise dessa relação entre o consumo dos fundos do projeto, os recursos financeiros e o trabalho que está sendo realizado. Ou seja, o trabalho que está sendo realizado ele precisa ser proporcional ao consumo de recurso financeiro do projeto, ao gasto que você está tendo com o projeto. Tem que estar condizente, tem que estar proporcional. Então, gerenciar e controlar controlar e monitorar os custos do projeto, ele assegura que todas as saídas de dinheiro do caixa, né, todo desembolso de custo, não exceda os recursos financeiros que foram autorizados para aquele período, para aquele fluxo de caixa, né, por atividade, por pacote de trabalho, por entrega. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso.
É importante também a gente ter cuidado com as mudanças, evitar que mudanças no escopo do projeto, solicitadas por qualquer parte interessada ou pelo cliente, sejam incorporadas ao projeto sem uma análise crítica prévia e uma aprovação formal do cliente, do patrocinador do projeto, ou do gerente que está aprovando o projeto, da equipe do projeto. É importante que toda e qualquer alteração no escopo ela seja devidamente aprovada e analisada antes de ser implementada, porque, obviamente, ela pode ter impactos no custo, no cronograma e na qualidade das entregas do projeto. E é importante a gente manter todas as partes interessadas informadas a respeito dessas mudanças e dos custos que estão associados a essas mudanças. Porque muitas vezes o cliente quer mudar o projeto, mas ele não quer pagar pelo projeto. Então é importante que a gente faça uma nova estimativa de custo, construa um novo orçamento para informar o cliente que, olha, essa alteração que ele está solicitando vai impactar no orçamento em tantos R$ 1.000, se ele está disposto ou não a assumir esse incremento no orçamento do projeto. E para nos ajudar a controlar o gerenciamento do custo, para nos ajudar a controlar o custo e o orçamento do projeto, nós utilizamos uma ferramenta bastante interessante, que é o gerenciamento do valor agregado. Então, através do gerenciamento do valor agregado, a gente trabalha com 3 variáveis básicas. O valor planejado, que é o VP, que é o orçamento autorizado, designado para todo o trabalho que foi agendado no período do projeto. O valor agregado, que é justamente aquilo que foi executado e que gerou valor para o projeto, valor tangível e material para o projeto. E o custo real, que é o custo que foi o dinheiro que foi gasto no projeto até aquele momento. Então a gente tem o valor que foi planejado, que é a linha de base do custo, que é o fluxo de caixa do meu projeto. Eu tenho o valor agregado, que representa o que gerou valor para o projeto, depois que foi executado, quanto gerou valor para o projeto, e o custo real, que é aquilo que realmente foi gasto no período. Então, é importante a gente entender essas variáveis, porque é através da análise dessas variáveis que a gente vai determinar se o projeto está dentro do prazo, se o projeto está dentro do orçamento ou não. Então, além disso, a gente aprende a calcular alguns outros indicadores importantes através do gerenciamento do valor agregado. O primeiro deles é a variação de prazo. O que é a variação de prazo? É uma medida de desempenho do cronograma. Ele vai indicar se o projeto está atrasado ou se está adiantado. Então, como é que eu trabalho com ele? O valor da variação de prazo é justamente a diferença entre o valor agregado, naquele momento que eu faço a análise do projeto, e o valor planejado. Então, eu subtraio o valor agregado do valor planejado e eu vou ter a variação de prazo. Então, é a quantidade de adiantamento ou atraso do projeto em relação à data de entrega do projeto. Então, esse indicador vai me mostrar se o projeto está atrasado ou não. A variação do custo. Então, é o déficit, é a distância que eu tenho do custo realizado para o custo planejado. Então, é a diferença entre o valor, o custo real, o valor agregado e o custo real. Aquilo que eu agreguei, que realmente eu produzi de valor tangível para o projeto e o que eu gastei para produzir esse valor tangível. Então, esse é o custo, é a variação de custo. O índice de desempenho de prazo, que eu chamo de IDP, é a razão, é a relação entre o valor agregado e o valor planejado. Ele também mostra se o projeto está adiantado ou se está atrasado. E o índice de desempenho de custo, ele é uma medida também da eficiência do custo do projeto, né? E eu obtenho ele dividindo o valor agregado pelo custo real. E ele mostra aí se o projeto está dentro do orçamento ou se ele estourou o orçamento. Então a gente vai trabalhar basicamente com esses 4 indicadores, além do valor planejado, do custo real e do valor agregado. Vamos ver agora como a gente utiliza esses indicadores na prática para controlar um determinado projeto. Então eu tenho aqui, resumidamente, como eu falei para vocês, a variação de prazo é o valor agregado menos o valor planejado. A variação de custo é o valor agregado menos o custo real do projeto. O índice de desempenho de prazos é a razão entre o valor agregado e o valor planejado. E o índice de desempenho de custo é a razão entre o valor agregado e o custo real. Então eu trouxe aqui esse gráfico como exemplo. Se você dá uma olhada aqui nesse gráfico, suponha que esse gráfico
ele represente o fluxo de caixa, o comportamento do custo de um projeto. Então eu tenho aqui, ó, essa linha que está no meio aqui, é a linha de base do meu custo. É o valor planejado do projeto. É a linha de base do meu custo. É o meu fluxo de caixa mês a mês. Aqui é o tempo e aqui é o custo cumulativo. Esse ONT é o valor orçado no término do projeto. E o ENT é a estimativa no término do projeto. Então aqui é o orçamento do meu projeto. É quanto custa o meu projeto, o ONT. Aqui eu tenho a curva de custo real e aqui eu tenho o valor agregado. Isso quer dizer o quê? Eu comecei a executar o meu projeto. E depois, vamos supor que esse período aqui, onde tem essa linha, foi 6 meses. Depois de 6 meses, eu tirei uma fotografia do meu projeto e resolvi analisar. O que é que eu observei? Que nesse período aqui, ó, nesse ponto aqui, é o que estava planejado eu gastar. Só que eu gastei muito mais, ó, eu gastei isso aqui. E eu entreguei muito menos, porque eu entreguei só isso aqui. O valor agregado é o que eu entreguei efetivamente depois que eu gastei o dinheiro. Então, o valor planejado é o que eu planejei gastar. O custo real é o que realmente eu gastei. E com o que eu gastei, eu só produzi isso aqui de valor agregado. Então, eu batendo o olho nesse projeto, eu chego à seguinte conclusão. Primeiro, o projeto, como o custo real é maior do que o valor agregado, a variação de custo vai ser negativa. Então, esse projeto está atrasado. Quando a variação de custo ela é negativa, o projeto está atrasado. Quando a variação de custo é positiva, o projeto está adiantado, a princípio. Quando a variação de prazo é negativa, o projeto está atrasado. Quando a variação de prazo ela é positiva, o projeto está, teoricamente, adiantado. Então, nesse caso aqui, como o custo real ele é maior do que o valor planejado, observamos que o projeto já estourou o orçamento. Como o valor agregado aqui ela é menor do que o valor planejado, isso mostra também que o projeto está atrasado. Então, esse projeto aqui, além de estourar o orçamento, ele vai atrasar. E, além disso, olha, o IDP, como o valor agregado ele é menor do que o valor planejado, o IDP vai ser menor que 1. Como ele é menor que 1, o que vai acontecer? Isso mostra que o projeto também está atrasado. Se o IDP for maior que 1, o projeto está adiantado. Se o IDC for menor que 1, o projeto está atrasado. Se o IDC for maior que 1, se o IDC for menor que 1, o projeto está com orçamento estourado. Se o IDC for maior que 1, o projeto está dentro do orçamento. Então é muito importante que a gente calcule esses indicadores para a gente chegar a essa conclusão e para compartilhar essa informação, uma vez que a gente faz o retrato do projeto, do custo do projeto, para as partes interessadas e os investidores do seu projeto ou da sua empresa ou do seu negócio. Então vamos fazer um exercício prático aqui, ó. Um exemplo do sítio. Então eu tenho um sítio onde eu passo os finais de semana com a família e aí está necessitando uma pintura no muro. Por ser uma área grande, um serviço que não é do seu domínio, você contratou uma equipe de pintores profissionais para atuar nessa atividade. Para ter controle sobre os serviços que serão realizados, você utilizará o gerenciamento do valor agregado para ajudar no monitoramento dos trabalhos executados. No alinhamento com a equipe, foi definido que serão necessários 9 dias úteis e você fechou um valor de R$ 19,15 para a execução do projeto. O orçamento ficou em R$ 19,15, que é o valor planejado, e vai durar 9 dias. Então, esse é o orçamento do seu projeto de pintura do muro do seu sítio. Então, olha, essa tabela aqui, ela mostra o projeto da pintura do sítio, do muro do sítio, e mostra como é que se comportou os custos do seu projeto durante os 9 dias de execução do projeto. Então, tem aqui, ó, o projeto começou na segunda-feira, está aqui o que foi planejado, gastar em cada dia, cumulativo. No primeiro dia eu ia gastar 10, no segundo dia eu ia gastar mais de R$ 12, ia formar 12, e assim sucessivamente, até chegar no ONT, que é o orçamento no término do projeto. Só que aí, no primeiro dia, eu gastei, estava planejado gastar 10, eu gastei 10, e eu consegui agregar R$ 10, ou seja, o que eu pintei foi equivalente a R$ 10. Só que no segundo dia, eu estava planejado gastar 12, gastei 12,10 e também consegui agregar os R$ 12,10. Ou seja, já comecei a estourar o orçamento. No terceiro dia, estava planejado gastar 13,50. Eu gastei 13,50, mas só agreguei o equivalente a R$ 13, ou seja, a pintura
que foi feita só foi equivalente a gastar R$ 13. E aí eu vou observando que à medida que o tempo vai passando, eu vou perdendo o controle sobre o custo do projeto. Isso é um fato. Se você perde o controle do custo do seu projeto, no início do projeto, dificilmente você consegue recuperar. Então é muito importante que você esteja muito atento aos gastos com o projeto em todas as etapas, e principalmente no início do projeto. Porque você observa aqui, olha, que no final das contas, ele estourou o orçamento, estava programado gastar R$19,15, ele gastou R$20,47, agregou o R$19,15. Claro que ele pintou o muro todo. Então, no final do projeto, é fato que o valor agregado vai ser igual ao valor planejado sempre. Tudo que você planejou tem que ser agregado ao projeto. Porém, o custo real só será igual se você garantir o controle do projeto desde o início do projeto. Aí você consegue manter o custo real no final do projeto. Nesse caso aqui, como ele começou a ter um estouro do orçamento já nos primeiros dias de execução do projeto, ele não conseguiu controlar mais e ele teve um estouro de orçamento. Então, com esses dados aqui, a gente consegue construir, calcular a variação de prazo, a variação de custo, o IDP e o IDC de cada dia do projeto. Então, a gente observa aqui, que a variação de prazo, em alguns momentos, ficou negativa. Ela ficou negativa. Isso mostrou que ele ele corria o risco de atrasar o projeto. Só não atrasou, por quê? Porque quando ele percebeu que ia atrasar, ele colocou um pintor a mais. Por isso que estourou o orçamento. Então, lá no texto do exercício, vocês vão observar que, ao perceber o atraso do projeto, o gestor do projeto, ele colocou um pintor a mais para compensar. Por isso que estourou o orçamento. E a variação de custo, ela fica negativa a partir do terceiro dia e ele não consegue mais controlar. Aquilo que eu falei para vocês, fica até o final do projeto ela negativa, mostrando, evidenciando que o projeto estourou o orçamento. O índice de desempenho de prazo, ele vinha, né, dentro do prazo, mas aí a partir do terceiro dia ele perde o controle e só no final é óbvio que ele teve que colocar uma pessoa a mais, ele conseguiu recuperar e entregar o projeto dentro do prazo. Por isso que o IDP no final deu 1. E o IDC, nos 2 primeiros dias ele consegue manter o controle do projeto em dia, depois ele perde o controle, todos eles são menor que 1, indicando que o projeto estourou o orçamento. Então está aqui o gráfico, né? A curva em azul mostra o valor planejado, a curva laranjada o custo real e o valor agregado na curva cinza. Então isso mostra aqui o gráfico relacionados ao gerenciamento do valor agregado desse projeto. Está aí, né, o gerenciamento do valor agregado, uma técnica bastante fácil de você utilizar, interpretar, e que pode ser utilizada para projetos de qualquer natureza. Então você pode utilizar ela para projetos de qualquer natureza e para o controle das suas finanças dentro da sua empresa no dia a dia. E agora a gente vai abordar algumas estratégias interessantes para você melhorar a performance, a sua performance no gerenciamento dos custos do seu projeto. Então, olha, vamos trabalhar com alguma delas. A primeira, é importante você estar atento para substituir alguns recursos humanos que eventualmente precisem no seu projeto. Porque muitas vezes você tem alguns recursos humanos que não têm uma alta maturidade para executar uma atividade e isso pode aumentar o custo do seu projeto. Então é importante que vocês tragam pessoas com alto nível de maturidade para executar a atividade para poder não estourar nem o orçamento, nem o prazo de entrega do seu projeto. Com relação a recursos materiais, é importante a gente optar por suprimentos ou serviços que sejam viáveis ao projeto. Nada de buscar algo importado ou com uma super qualidade que não vai agregar tanto valor para o projeto. Então é importante a gente estar atento a isso. Cuidado com as mudanças no escopo. Toda mudança que for solicitada por alguma parte interessada, ela precisa ser analisada criticamente, avaliada pela equipe do projeto e aprovada pelas partes interessadas que solicitaram a mudança e pelo cliente e também pelo patrocinador do projeto. É importante a gente usar a reserva financeira, quando houver, para evitar riscos de atraso do projeto. Por isso que a gente estabelece lá no orçamento do projeto aquele valor de 10% como reserva financeira. E quando precisar, é óbvio que tem que usar para evitar o estouro do orçamento e também o estouro do prazo. Observar o processo. Os processos internos da empresa acabam gerando custos acima do planejado. Então, é muito importante a gente conhecer bem os processos, que muitas vezes
é melhor você contratar um terceiro do que você usar os processos burocráticos da sua empresa. Se os seus processos são muito burocráticos, procure ou melhorá-los ou trazer um recurso externo do projeto. Envolver os membros da equipe no projeto. Problemas de comunicação e gestão de recursos humanos podem impactar em perdas financeiras para o projeto, como também em atraso para a conclusão do projeto. É importante a gente ter em mente que é possível terceirizar. Quando for possível terceirizar, se terceirizar, por exemplo, tem algumas atividades do seu projeto que a sua equipe não tem competência técnica para executar. Então eu vou ter que terceirizar. Às vezes também a sua equipe tem competência, mas é muito mais barato eu terceirizar. Então busque a alternativa de terceirizar aquela atividade ou aquele pacote de trabalho ou aquela entrega do seu projeto. Sempre busque renegociar, buscando diminuir custos das matérias-primas, da contratação de mão de obra, da compra de máquinas e equipamentos, buscando as melhores oportunidades. Se possível, se você vê que o seu projeto vai estourar o orçamento, tente negociar com o cliente, com o patrocinador, uma possível redução do escopo, para que você não impacte no orçamento. Como também um aumento de orçamento. Caso o cliente não aceite a mudança do escopo ou o patrocinador, tente renegociar um aumento do orçamento. Agora você tem que defender esse aumento, tem que explicar por que o projeto saiu do controle, né, para poder você facilitar esse processo de negociação com o cliente ou com o patrocinador. Organize o projeto, mantenha a documentação em dia, trabalhe com indicadores, use a disciplina para gerenciar o seu projeto, siga o plano do projeto, siga o cronograma do projeto religiosamente, mantenha as reuniões de atualização do projeto, de follow-up do projeto, organize todos os documentos, os desenhos técnicos, os procedimentos do projeto, para evitar que muitas vezes você se atrapalhe com essa gestão documental e gere atraso e gere estouro de orçamento do projeto. É importante entender o cenário do projeto, trazer especialistas para trabalhar no projeto. Com esses especialistas, você consegue visualizar melhor o ambiente do projeto e ter um controle melhor sobre os gastos do projeto. Entender o cenário macroeconômico que você está envolvido, o cenário de gestão financeira, o microeconômico da sua própria empresa, como o projeto está inserido nisso. Tudo isso lhe ajuda a evitar estouros no orçamento do seu projeto. Bom, por que é difícil gerenciar custo em projetos? Primeiro, porque num projeto o dinheiro não é gasto de forma constante. A gente estabelece uma linha de base do custo, mas a gente não consegue, muitas vezes, manter essa linha de base. Então, como não é constante, fica muito difícil você gerenciar. Em alguns casos, os relatórios financeiros contêm informações do mês anterior, então fica muito difícil você tomar decisões pensando em ajustar os gastos do projeto para o futuro. Então tem que estar muito atento quanto a isso com relação ao seu sistema de ERP, para tentar gerar relatórios o mais rápido possível. Em casos em que os gastos são registrados no projeto através de um sistema financeiro como o ERP, saber como e quando a empresa reconhecê-los-á é de fundamental importância. Então a geração do relatório de razão é muito importante. Em que momento esse relatório vai ser liberado? Com 5 dias úteis depois de que fecha o mês. Ele é muito importante para você preparar os relatórios do gerenciamento do valor agregado do projeto e comunicar às partes interessadas o mais rápido possível. Erro de digitação, quando você trabalha com gestão de finanças, é muito comum. Então isso pode causar danos ao controle do seu projeto. E é importante a gente definir uma periodicidade para emitir os relatórios de desempenho financeiro do projeto. Então, uma vez por semana, o ideal é uma vez por semana, depende da complexidade do projeto. Ou uma vez por mês também, depende do tamanho do projeto. Mas é importante que você defina uma frequência e você cumpra uma agenda para manter todas as partes interessadas devidamente informadas sobre o controle dos custos do seu projeto. Bom, pessoal, nessa última aula a gente aprendeu sobre os processos envolvidos no planejamento e gerenciamento do projeto, como também os componentes básicos de um plano de gerenciamento de projetos. Entendemos também as principais etapas, ferramentas e técnicas utilizadas para estimar os custos de um projeto, como a estimativa análoga, a estimativa paramétrica, a estimativa bottom-up.
Analisamos como determinar o orçamento, integrando os custos dos pacotes de trabalho, das atividades, das reservas de contingência, da reserva gerencial, para construir o orçamento do projeto. Aprendemos também a controlar o nosso projeto utilizando o gerenciamento do valor agregado. E, finalmente, apresentamos para vocês algumas estratégias interessantes para você melhorar a sua performance gerenciando o custo dos projetos. Então está aqui as referências bibliográficas das figuras que eu utilizei e também os livros que eu utilizei para construir todo esse conteúdo. Gostaria de agradecer a todos vocês por estarmos juntos nessas 6 aulas da disciplina de gerenciamento dos custos e da qualidade. Espero ter atendido a expectativa de todos e desejo a todos muito sucesso nos projetos, muito sucesso nos seus empreendimentos, muito sucesso na sua atividade dentro das organizações onde vocês trabalham. Espero encontrá-los a todos em outras oportunidades.